Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu sou Sara Malheiros, do Overdose de Livros, e estamos aí para mais um resumo, mais uma resenha de um livro que eu amei mesmo. Mas eu também não dei tantas estrelas assim, porque eu vi alguns pontos negativos. E esse livro é A Peculiar Tristeza Guardada num Bolo de Limão, de Amy Bender. E assim, é um livro que eu comprei pela capa. Eu tava fazendo umas compras, eu olhei esse livro e falei, gente, eu vou amar esse livro, eu vou amar. E foi bem isso mesmo, olha que capa linda. E eu realmente, ele chegou, foi o primeiro que eu li, eu larguei alguns livros que eu estava lendo e falei, gente, vou ler, porque eu preciso ler. Ai, gente, desculpa, eu vou tomar água. Tô com uma sede esses dias que só Deus. E falei, eu vou ler, eu preciso ler. Nem tinha lido aqui a sinopse. Mas estou aqui e vou contar pra vocês o que eu achei desse livro. Bom, vamos lá. Primeiramente, a capa é linda, né? Olha que capa linda, maravilhosa. Olha aqui atrás. Vamos ver aqui dentro. Aqui dentro não tem nada, ó, de especial. A diagramação, gente, é perfeita. Olha isso, que diagramação linda. Linda diagramação. A folha do jeito que a gente gosta, né? Amarelinha. Ah, é maravilhoso. Assim, a grossura da folha também é ótima, impecável. E o que eu sempre gosto são os capítulos curtos. Então, cada capítulo tem 2, 3 folhas, às vezes, no máximo 5 folhas. E olhe lá, acho que nem isso. E é um livro aqui de 301 páginas que eu engoli. Eu comi, ai que livro lindo, fofo, maravilhoso. Eu queria muito saber como terminava, porque eu realmente gostei muito dessa história. Bom, vamos lá. Esse livro aqui fala da Rose, né? Que ela vai fazer 9 anos. E a mãe dela faz um bolo de limão pra ela, né? E a mãe dela, assim, cozinha super bem. E quando ela vai comer esse bolo de limão, ela começa... quando ela come, ela começa a sentir o sentimento dessas pessoas que fez o bolo, no caso a mãe dela. Então ela começa a sentir como que a mãe dela estava se sentindo no momento que ela fez o bolo. Ela começa a sentir vazio, ela começa, né, a sentir diversas coisas e isso incomoda ela, porque ela sabe o sentimento da pessoa que está fazendo aquele alimento. Então eu achei isso impressionante, achei muito legal. Então imagina, cada coisa que você comer, você sentir o sentimento daquela pessoa que está fazendo. Seja um vazio, seja um sentimento de tristeza, seja qualquer tipo de sentimento. Então tudo ela começa a sentir enquanto ela vai comendo. Depois dela sentir o gosto do alimento, nem mascar o gosto do alimento, ela já sente o sentimento da pessoa. Então algumas vezes isso se torna insuportável. Até porque ela só tem 9 anos, né? A Rose, ela só tem 9 anos. E aí, ela vai tentando lidar com isso, tentando lidar com esses sentimentos, o que é bem complexo. Porque uma garota de 9 anos, o que ela pode entender sobre sentimentos? Então, ela começa a ver muitos sentimentos da pessoa e isso começa a afligir ela, né? O fato dela sentir aquilo na boca e ela fica com raiva em certa parte e fala, eu vou arrancar minha língua, sabe? Até um spoiler. Mas eu tenho que citar porque foi tão revoltante da parte dela que eu não tava mais aguentando, sabe? Ficar sentindo que as pessoas sentem. Meu Deus, como você pode viver se você tá tão aflita desse jeito? Meu Deus! Por que não morre logo, sabe? Tão aflita que ela estava por sentir o sentimento da pessoa que fez aquela comida. Então ela, né, se agonia de tantos sentimentos que ela tá explorando aí por causa das outras pessoas, né, ao fazer aquele alimento. É uma narrativa divertida, extremamente divertida, a qual eu ri muitos textos aqui, eu dei muitas risadas e também é muito profunda, né, extremamente profunda, que ela fala dos sentimentos e como é que ela vai superando isso, como que ela vai entendendo. Então, assim, é muito interessante, porque ela já tem que lidar com os próprios sentimentos dela e ela acaba vendo os sentimentos dos próximos que estão ocultos aos olhos, né? Então, assim, é realmente muito interessante. Esse livro aqui, ele fala da vida familiar dela,
né, de como é que acontece essa rotina familiar dela, toda essa rotina, e assim, é super interessante realmente essa narrativa. Aqui, fala também, né, de um pequeno romance que ela tem, assim, pelo amigo do irmão dela, e assim, super fofo esse romancezinho que eles acabam tendo, assim, o que é um spoiler, é quase um romance, vamos dizer assim, é super interessante. E também o irmão dela acaba tendo uma peculiaridade aqui, e a gente fica assim, meu Deus, mas da onde veio isso? E com o decorrer do livro a gente acaba entendendo a peculiaridade do irmão dela, acaba entendendo, vamos dizer assim, a peculiaridade do pai também. E por que a mãe dela, assim, é tão triste, melancólica? E assim, ela vai desenvolvendo isso devagar. E eu achei super interessante, que aqui fala muito do irmão do irmão dela, do amigo do irmão dela, da avó dela, cita algumas partes que eu achei interessante, da mãe e do pai. O pai, ele tem uma aversão a hospitais, assim, então toda vez que o filho dele nasce, ele não pode pisar nem o pé, assim, no hospital, que ele tem algum receio, algum medo, e com o tempo ela vai descobrindo o porquê, a gente vai descobrir bem no finalzinho o porquê disso, desse medo. E o irmão dela aqui tem uma dificuldade de socializar, de se socializar, né, de socialização. Então, assim, é muito interessante. Esse é um livro, assim, que eu recomendo muito vocês lerem. É um livro muito gostoso de ler, que faz a gente pensar sobre a vida, sobre a rotina, sobre os sentimentos. Assim, tem muita coisa entre linhas nele que serve pra gente. Então, assim, eu achei muito interessante a narrativa, muito gostosa, muito fluida. E eu realmente recomendo ele. Agora, por que eu só dei 3 estrelas e meia, 4? Eu ainda tô em dúvida. Porque o que acontece? Eu senti pontas soltas. Ela não desenvolveu muito bem como ela finaliza com cada um desses personagens. E pelo que eu sei, é um volume único. E deixa essas pontas soltas, aí deixa a gente pensando, né? O que pode ter acontecido realmente? O que aconteceu realmente em toda essa situação com cada uma dessas pessoas? Deixa a ponta solta vamos dizer assim, do irmão, né? Que a gente nunca sabe o que aconteceu. É até complexo fim que a gente fica, né? Meu Deus, e agora? Realmente triste. E o pai dela, assim, deixa uma ponta solta da mãe, do pai dela, que a gente não sabe também o que aconteceu. A gente fica até com um sentimento de impotência, sabe? Mas o que na verdade é muito comum hoje em dia, né? Realmente as coisas não são definidas. E na nossa vida, na nossa rotina, em tudo que a gente vê, é tudo muito solto, né? Nem tudo é resolvido, é tudo certinho, tem início, meio e fim. E aqui parece basicamente que ela só pôs uma vírgula e deixou de contar muita coisa, até da avó dela. Assim, ela cita muitas coisas da avó dela e depois simplesmente a avó dela morre, que é um spoiler. A avó dela morre e a gente não sabe o porquê das coisas. Então, assim, o que me deixou chateada foi as pontas soltas desse livro, que deixou muitas pontas, né? Mas eu achei super interessante a leitura, eu queria mais, sabe? Fica aquele gostinho de mais, conta mais, define mais as coisas pra gente. Mas é essa a minha opinião sobre esse livro maravilhoso, eu gosto muito dele. Provavelmente vai ser uma 4 estrelas, mas eu tô um pouco ainda indecisa por causa dessas pontinhas que deixa a gente, né? Ai, que livro doido. Mas é uma leitura válida. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É um livro, assim, que não vi muita gente falar dele, então, assim, é válido. Tá bom, gente? Então é isso. Se inscreva aí no meu canal, comenta, compartilha, curte. Porque cada vez que você curte ou comenta aí, dá engajamento. E outras pessoas aí do YouTube vai aparecer meu vídeo e vai poder mostrar para mais pessoas. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem aí com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!